Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, irmãos, estamos nesse mês de agosto comemorando 99 anos de organização eclesiástica. Nossa história remonta ao final da década de 1860, 65, 66, quando os primeiros irmãos ouviram o Evangelho aqui, nessa rua mesmo, na rua direita, à margem direita do rio. E de lá para cá, o Senhor tem permitido, ininterruptamente, faça chuva ou faça sol, haja ânimo ou desânimo, com problemas ou sem problemas, tem permitido que a palavra dele continue sendo pregada nesse lugar. Tributamos ao Senhor a glória devida ao seu nome, e não há outro meio, outra maneira de nós o honrarmos mais do que senão ouvindo a sua palavra, recorrendo às Escrituras Sagradas. Hoje trará a mensagem um amigo pessoal, um colega de turma, e de forma muito especial, porque esse ano completamos 20 anos de formatura. Reverendo Christian, professor de teologia lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, um daqueles alunos brilhantes da minha turma, hoje me privilegia trazendo a mensagem do Senhor aqui para nós. Deus abençoe, reverendo. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, santo e majestoso, não temos palavras, ó Deus, para expressar nossa gratidão por fazermos parte de história tão vencedora, que é a história da proclamação da Tua palavra, da semeadura daquelas sementes que caíram em boa terra e produziram frutos. Somos herdeiros das promessas do Senhor, somos herdeiros, ó Pai querido, destas semeaduras que vêm sendo feitas ao longo das gerações. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Agora, ó Senhor, nós Te imploramos que a mesma semente que vem sendo semeada seja mais uma vez aqui, ó Deus, lançada aos nossos corações. Use na instrumentalidade do Teu servo para trazer o alimento que nossa alma carece. Instrua-nos nesta hora. É a oração que fazemos no nome precioso de nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é uma grande alegria, uma grande satisfação, na verdade, e a honra é minha, reverendo Ellerson, de poder estar com os irmãos em um momento tão importante. 99 anos, não é pouco. De fato, o hino que me salta à memória é o hino que nos faz, que nos estimula a contarmos as bênçãos que Deus tem nos dado, e de fato, o Senhor tem sido extremamente bondoso, gracioso com os irmãos, e os irmãos são para nós um estímulo à pregação do Evangelho, à permanência e comprovação clara de que o Senhor tem sustentado os seus com fidelidade. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos, por esta igreja, por todos que aqui estão. Eu me sinto honrado pelo convite feito pelo reverendo Ellerson, em conformidade com o conselho desta igreja, e desde já, se me permitem a ousadia de dar-lhes um conselho, tenham amigos como o reverendo Ellerson, é garantia de receber bons elogios. Então, não percam a amizade do reverendo Ellerson. Nem sempre nós merecemos tais elogios, mas iremos recebê-los. E elogios de caros amigos sempre são estimulantes para todos nós, não? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4.
Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4. Leamos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta dentro de um contexto muito sui generis e ao mesmo tempo estimulante a todos nós desde já. O apóstolo Paulo está preso na cidade de Roma, acusado, poderíamos dizer, de ser uma espécie de contraventor político público, uma vez que ele for acusado de estimular os cristãos a servirem um outro senhor. E por este fato, este mau entendimento, mas não de todo um mau entendimento, uma vez que havia o estímulo por parte dos imperadores, em maior ou menor escala, de quererem se colocarem como deuses, a serem obedecidos de um modo arbitrário, o apóstolo Paulo mostra claramente que não importa qual esfera se esteja tratando, só há um único Senhor a quem devemos obedecer completamente. E o apóstolo Paulo está preso nesta ocasião e escreve esta carta, uma carta escrita também ao mesmo tempo, conjuntamente com a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. O apóstolo Paulo já demonstra de pronto, dentro desse contexto muito rapidamente citado, a sua preocupação com a igreja, o seu cuidado com a igreja. Ainda mais quando nós relembramos esta própria igreja que está na cidade de Colossos, que não fora iniciada por ele, muito provavelmente, mas que nas décadas anteriores era uma cidade muito reconhecida, era uma cidade importante, juntamente com outras que nasceram posteriormente, Laodiceia e Herápolis. No entanto, estas duas outras ganharam maior proeminência ao longo das últimas décadas, uma por causa das suas águas termais, outra por causa do seu grande desenvolvimento comercial, de modo que poderíamos, de um modo muito simplório, resumir dizendo que em uma delas as pessoas ganhavam dinheiro, na outra elas utilizavam para diversão e gastavam o seu dinheiro, de modo que esta cidade começou a definhar e perder a sua importância que tivera outrora. E, consequentemente, a igreja também perdera, de alguma forma, aos olhos humanos muito limitados, a importância movida por causa dessa falta de importância da própria cidade, poderia-se pensar assim. Mas não, em hipótese alguma. Essa igreja, ela está passando, ou pode vir a passar, algumas dificuldades por causa do pensamento da época que permeava, estava se aproximando dessa igreja, ou de alguma forma estava bem perto de atacar e atingir essa igreja. Mas essa igreja, o valor dela ou de qualquer igreja não é estabelecido por qualquer critério humano ou qualquer critério material, seja ele qual for, mas pelo fato de ser alvo e objeto do amor de Cristo, aqueles pelos quais Cristo derramou o seu sangue. De modo que o apóstolo Paulo, preso injustamente, não fica com lamúrias, com lamentações e reclamações por causa do seu próprio bem-estar, mas ele está preocupado, acima de tudo, com a igreja. E ele escreve esta carta porque havia movimentos de mentalidades ali que poderiam sugerir coisas como, após a salvação, não há nenhuma responsabilidade do crente em termos de vida cristã adequada. Uma vez salvo, estamos salvos e não temos qualquer responsabilidade. Esta poderia ser uma das perspectivas que estavam tentando adentrar a igreja, ou já haviam adentrado, não podemos ter plena certeza,
No entanto, o apóstolo Paulo está preocupado com isto. A vida cristã exige uma responsabilidade, uma postura condizente com o sacrifício que Cristo realizou por nós, em nosso lugar. Ao mesmo tempo, havia uma outra perspectiva, talvez entrelaçada uma com a outra, de que a vida cristã precisava ser recheada de uma série de regras e pormenores que deveriam ser praticados sistematicamente com o fim de garantir a manutenção da salvação ou invalidar qualquer tipo de possibilidade de perda da salvação. O apóstolo Paulo também conflita este elemento. Uma vez tendo sido salvo por Cristo, o sacrifício de Cristo é pleno, total, não havendo necessidade de qualquer acréscimo à obra redentora de Cristo. De modo que o apóstolo Paulo passa a ensinar nesta carta um dos mais preciosos e profundos tratados sobre a obra e a pessoa de Cristo, demonstrando quem é Cristo, o que ele fez. O apóstolo Paulo não gasta tempo combatendo erros e heresias. Ele cita de relance alguns desses elementos, de modo que podemos observar e tentar entender, a partir do modo como ele escreve e combate, quais são esses inimigos. Mas desde já encontramos aqui mais uma instrução importante. O valor precioso da igreja, o valor precioso da obra redentora de Cristo, o valor precioso de nos firmarmos no conhecimento das verdades para garantir manutenção da nossa vida cristã adequada com o sacrifício que Cristo realizou em nosso lugar na cruz, são evidências que perpassam esta carta, de modo que o apóstolo Paulo já começa no capítulo 1, mostrando que nós fomos livres do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, já demonstrando que é uma obra plenária de Cristo. É como se ele estivesse descrevendo alguém ou algo que é tomado, retirado de um lugar e colocado em outro lugar, mediante o poder daquele que assim o faz. E ele descreve claramente o que caracteriza este reino, é o reino do Filho do seu amor. A palavra amor, no seu sentido arcaico mais profundo, significa estar satisfeito com o objeto amado. De modo que amar a Cristo é a única satisfação que nós podemos ter na vida. De modo que a obra redentora de Cristo, conforme descrita desde o capítulo 1, ela é plena, total, não há necessidade de nenhum acréscimo. De modo que poderíamos dizer que Cristo e mais alguma coisa não é Cristo que é pregado. Cristo menos alguma coisa também não é Cristo, porque Cristo nos confere a total e plena satisfação, a qual tanto desejamos, tanto a nossa alma anseia. Há um cântico antigo, e certamente alguns dos irmãos talvez lembrem, né? Bom, o cântico antigo às vezes soa um tanto quanto não muito comum na nossa época, né? Mas ele dizia mais ou menos assim: satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu digo satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, e assim sucessivamente. Esse cântico, em certo sentido, ele reflete muito bem o que nos é ensinado aqui. Em Cristo nós estamos satisfeitos, não há necessidade de mais nada. E o apóstolo Paulo fala de remissão, de redenção, exatamente porque mediante a obra sacrificial de Cristo que o preço foi pago, e tendo sido o preço pago, não há mais nada a ser feito. Ele foi pago uma única vez, mas os seus resultados permanecem eternamente. A obra redentora de Cristo foi realizada uma única vez, com consequências ou resultados
sem qualquer limite, sem limite geográfico, de todas as terras, sem limites étnicos, de todas as raças, sem limites temporais, porque a obra de Cristo adentrará toda a eternidade. E o que nos confere a certeza e convicção de que no céu permaneceremos desfrutando dos benefícios da salvação, sem qualquer perigo, exatamente a obra sacrificial de Cristo que nos confere esta certeza e convicção. Ela não possui limite. E o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1, ele descreve que Cristo é o Senhor de toda a criação. Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Capítulo, no seu primeiro bloco, nos versos de 1 a 4. E o apóstolo Paulo continua dizendo que é conhecer a Cristo e que nos confere o verdadeiro desenvolvimento e crescimento, usando analogias como do edifício, de uma planta, de uma jornada, de um caminho, nos mostrando que não devemos fiar a nossa confiança em filosofias humanas, em uma sabedoria fundamentada apenas e tão somente no suposto conhecimento humano, mas ele fala da verdadeira sabedoria fundamentada única e tão somente em Cristo, e que devemos crescer neste conhecimento. Continuando no capítulo 2, ele vai falar de que Cristo venceu de uma vez por todas as hostes malignas, e venceu de um modo muito claro, usando uma figura de um general, como comumente ocorria nos tempos antigos, que após uma batalha, uma guerra vitoriosa, ele retornava à sua cidade, ao seu povo, por vezes ostentando um cavalo de guerra, trazendo acorrentados aqueles que foram vencidos na batalha de um modo humilhante. E é assim que o apóstolo Paulo descreve a obra redentora de Cristo, a vitória de Cristo na cruz, conferindo a nós a garantia e a certeza de salvação para todos sempre. E assim ele também aponta, especificamente no verso número 20 do capítulo 2, que nós morremos juntamente com Cristo, mas nós fomos ressuscitados juntamente com Ele para uma novidade de vida. Assim, quando nós chegamos agora no capítulo 3, ele começa, portanto, ou seja, depois de ter dito isto que, ora, nos referimos muito rapidamente, ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ele está fazendo referência nesses dois versos à ordem, à natureza, à consequência óbvia que devemos ter diante da obra sacrificial de Cristo. Como nós devemos nos comportar diante do conhecimento dessas verdades. O apóstolo Paulo, via de regra, ele estrutura as suas cartas num primeiro momento uma apresentação, uma saudação, segundo momento uma ação de graças, um bloco de ação de graças, via de regra demonstrando a sua alegria e satisfação em ver o progresso e desenvolvimento daqueles crentes. Aqui nesta carta ele o faz, apontando exatamente aquela tríade tão famosa e característica da vida cristã, fé, amor e esperança, que automaticamente nos remete a 1 Coríntios 13, mas demonstrando exatamente que essa igreja vem crescendo, ela é vigorosa, a partir destas três características: fé, conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é e da sua obra, amor, um desprendimento natural para o exercício vigoroso da vida cristã na sua plenitude, e a esperança, a garantia e certeza daquilo que nos aguarda, que nos fortalece, firma e nos mantém constantes na jornada que ora trilhamos. Na sequência, o apóstolo Paulo tem uma seção doutrinária nesta carta,
ela é cristológica, demonstrando basicamente quem é Cristo, o que Ele fez, a grandeza, a soberania, o senhorio de Cristo, a obra sacrificial de Cristo. E num terceiro momento, o apóstolo Paulo tem uma seção aplicativa, como que respondendo a uma pergunta: o que faremos agora que conhecemos tais doutrinas? E agora no capítulo 3 nós nos deparamos exatamente com esse momento de transição. Tendo exposto este tratado em pouco mais de um capítulo e meio mais ou menos, acerca da pessoa e obra de Cristo, agora o apóstolo Paulo responde à pergunta natural: o que fazemos com este conhecimento tão precioso, com a referência a estas verdades tão profundas? Versos 1 e 2 do capítulo 3 nos instruem, nos exortam, primeiramente a buscar, depois a pensar. E o apóstolo Paulo começa introduzindo a sua linha argumentativa com a expressão se, o que muito provavelmente nos sugere dúvida. Nós usamos o se como um certo tom de dúvida com respeito àquilo que iremos dizer, mas não é aqui o caso. Na verdade, o apóstolo Paulo ele está enfaticamente fazendo com que estes crentes recobrem o que de fato eles são, salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esta é a igreja. Ele não está impondo dúvida, mas está na verdade dizendo: já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o modo correto de viver está fundamentado nestes dois elementos, nestas duas instruções: buscar, pensar. E quando nós olhamos este elemento, esta expressão, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ecoa capítulo 2, verso 20, em que ele já havia afirmado, de modo que nós temos aqui, ainda que pontualmente, uma expressão clara de uma das doutrinas mais profundas e belas, que é o fato de que nós fomos unidos a Cristo na sua morte, mas também fomos ressuscitados juntamente com Cristo para uma novidade de vida. Exatamente o ponto que o apóstolo Paulo vai passar aqui a descrever: a nova vida com Cristo, uma nova vida, uma nova criação. A igreja é caracterizada por aqueles que são agora resgatados, transformados, que possuem uma vida nova, diferente. E esta vida é descrita aqui como aqueles que buscam as coisas do alto. Nós vemos no mundo com muita frequência, ou de um modo até evidente por vezes, o desejo, o anseio de buscar algo, de ter algo. Mas por vezes também, quando as pessoas encontram o que elas buscam, se é que elas sabem o que de fato estão buscando, elas percebem que esse objeto da sua busca não confere satisfação, não resolve o problema interno mais profundo que elas possuem. De modo que buscar não é a questão, todos estão buscando. O grande elemento é o que buscamos. Por isso o apóstolo Paulo não enfatiza a busca em si como uma jornada pela jornada, mas o que buscamos em nossa jornada, qual é o alvo da nossa jornada. E o apóstolo Paulo deixa de modo muito enfático que o que devemos buscar é as coisas do alto onde Cristo vive. E este ato de buscar significa ter a mente concentrada, o objetivo concentrado. É o marco central da nossa vida, que dirige, define todas as demais correlações e que ao mesmo tempo determina a importância, validade ou manutenção de toda e qualquer busca posterior. E o que devemos buscar? Devemos buscar são as coisas do alto, onde Cristo está. Este elemento significa senhorio de Cristo, aponta para o governo soberano de Cristo, lugar do alto.
aponta para algo sublime e elevado, em uma oposição, como veremos já na sequência no verso 2, contrariamente às coisas que são desta terra. Mas, rapidamente, observemos e não nos esqueçamos, não há um dualismo aqui. De modo que o apóstolo Paulo quisesse dizer que vamos excluir as nossas atividades cotidianas, vamos parar de comer, vamos parar de trabalhar, em hipótese alguma. Nós vamos ver na sequência desse capítulo exatamente o contrário. Aqueles que pensam, que buscam as coisas mais elevadas, em conformidade com o senhorio e a soberania de Cristo, são os mais capazes de viver a vida cotidiana, material, da maneira mais sublime e elevada possível, porque colocam tais coisas no seu devido lugar, não como um fim em si mesmo. Assim, o apóstolo Paulo começa dizendo: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, demonstrando exatamente o governo soberano de Cristo, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Portanto, aquele que foi salvo por Cristo, que é objeto do seu amor, da redenção, da transformação de vida, que possui uma vida nova, é caracterizado por aquele que é dirigido na sua ótica de estabelecer critérios e valores por tudo aquilo que está em conformidade com Cristo. O valor das coisas não é o seu valor monetário, não é o seu valor atribuído, não é o valor estético segundo padrões humanos, mas ele é definido e determinado única e tão somente por Cristo. O que nos conduz, aproxima ou afasta da verdade de Cristo. Já temos uma definição clara de como deve mover a nossa vida. Em grande medida, ao longo de todo este capítulo, há uma analogia que salta aos olhos frequentemente, que é a analogia do caminhar, da jornada, do andar, do percurso e do caminho, que o apóstolo Paulo já havia mostrado no capítulo 2. Mas o andar tem como alvo o próprio Cristo. E não somente o andar tem como alvo o próprio Cristo, mas Cristo é o próprio caminho. Uma analogia muito clara a todos nós, especialmente proveniente do Evangelho do apóstolo João. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não é uma dentre várias, não é um caminho dentre vários, mas o único, não há outro. Assim ele é descrito aqui também, mas também assentado à direita de Deus, ou seja, poder, glória. O estado de exaltação de Cristo é aqui apresentado, e o que nós devemos buscar é tudo quanto está compatível com o senhorio de Cristo, com o governo de Cristo, com o poder de Cristo, com a glória de Cristo. É o que deve permear a nossa vida, buscar as coisas que estão em conformidade com Cristo. Mas o apóstolo Paulo continua no verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Este ato de pensar significa estar disposto a ter uma transformação, uma renovação da nossa mente. O que nos lembra rapidamente Romanos capítulo 12, verso de número 2, exatamente no mesmo ponto estrutural da carta aos Romanos, o início da parte prática e aplicativa com respeito ao Evangelho. Uma mente renovada, transformada. E lá os Romanos nós vemos: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De modo que a vontade de Deus não é algo escondido e oculto, mas é algo que nós experimentamos. E ela é boa, perfeita e agradável, não segundo os nossos parâmetros, mas segundo os parâmetros do nosso próprio Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável a Ele. Se Ele é santo e perfeito, a sua vontade também será santa e perfeita. O apóstolo Paulo usa as expressões
as instruções e as exortações de buscar e pensar, não como algo pontual, mas como um modo de viver, como características da nossa vida, como uma ação recorrente em que devemos buscar as coisas do alto sempre, pensar nas coisas do alto sempre. E pensar nas coisas do alto significa pensar no senhorio de Cristo sobre a nossa vida, tudo quanto está em conformidade com o senhorio de Cristo. Mas ele dá no verso de número 3 a razão pelo qual devemos assim fazer. E no verso de número 3, ele usa a expressão de que nós morremos, mais uma vez, né, ele enfatiza, e ele diz que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Essa expressão oculta com Cristo em Deus, ela é semelhante ao que o apóstolo Paulo escreveu dentro desse mesmo contexto lá em Filipenses. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Calvino, comentando esse texto de Filipenses, nos dá um esclarecimento muito objetivo. Ele diz que o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que, seja vida, seja morte, o melhor benefício que nós temos é Cristo. Cristo é o grande benefício do cristão. Cristo é o grande ganho do cristão. Não há nada, não há nenhum prêmio superior ao próprio Cristo. Por isso que se busca a Cristo, por isso que se pensa em Cristo. E agora o apóstolo Paulo enfatiza: a nossa vida está oculta, ou seja, é Ele que guarda a nossa vida. A vida está nele, longe dele não há verdadeira vida. A segurança do crente está unicamente em Cristo. Por isso nós podemos observar e sem nenhuma dúvida concluirmos que todos os livramentos que nós temos, individuais, particulares, familiares, ou na esfera de toda a igreja, diz respeito ao fato de que Cristo nos preserva, Cristo nos sustenta. E se porventura o ápice da dor humana, a morte, venha nos ocorrer, para o crente é o maior prêmio e o maior benefício. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque a vida está em Cristo, está segura nele. Não há vida em nenhum outro a não ser em Cristo. Em essência, é esta a pregação da igreja por todos os tempos. Só em Cristo há salvação. Só Cristo é o Salvador. A igreja, como coluna e baluarte da verdade, ao longo dos séculos, quando se mantém fiel, em essência a sua pregação é: não há nenhum outro Salvador a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta mensagem, ela é verbalizada de fato, mas ela também é vivida em integridade. Ela se trata também de uma confissão. O crente confessa com os seus lábios, quando proclama estas verdades, mas também confessa com a sua própria vida a segurança que possui unicamente em Cristo. E parece que acabou a pandemia, né? Não sei se é essa impressão de todos, mas o fato é que ela ainda não foi embora. No entanto, nos seus momentos mais difíceis para todos nós, sem sombra de dúvida, nós nos apegamos exatamente nas verdades do Evangelho, as nossas certezas e convicções verdadeiras, firmadas em Cristo. Um mundo desejoso, ansioso exatamente por ouvir tais verdades, tentando encontrar solução e segurança em diversas formas. Mas todas as saídas humanas simplesmente ruíram. Os deuses humanos da política, da economia, da ciência, simplesmente demonstraram a sua total e completa incapacidade, a sua instabilidade e insegurança, e continuam a fazê-lo, apesar de tentarem transmitir uma imagem de certeza e convicção.
Todos nós vimos passando diante dos nossos olhos, de maneira mais dura, pessoal ou não, a incapacidade de todas as soluções humanas. Mas, ao mesmo tempo, os nossos cultos foram mantidos a despeito das mais diversas dificuldades ao longo do nosso país ou no mundo. E os crentes testemunharam constantemente, a despeito de limitações e impossibilidades, que estão firmados em Cristo. A sua estabilidade emocional, física e, acima de tudo, espiritual foi garantida e mantida, porque Cristo é quem nos sustenta em todas as esferas. E assim nós vamos encontrar exatamente esse elemento aqui, o que significa uma confissão de fé pública, clara, que nós fazemos uso de todos estes elementos, da ciência, da economia, da política, mas a nossa confiança não está posta nestas coisas, está posta unicamente em Cristo. E assim vamos encontrar aqui que esta expressão, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, indica segurança, a esperança e certeza da redenção final, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Esta é a garantia. Quem começou a boa obra é Cristo. A garantia que ela será concluída provém dele mesmo, não da nossa capacidade. Lembremos, o contexto dessa carta, em parte, era daqueles que acreditavam que precisavam fazer algo mais para a manutenção da salvação. E o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui que não. A totalidade da nossa segurança está guardada única e tão somente em Cristo. É Ele quem nos sustenta. E louvado seja o Senhor por isto, porque nós não poderíamos nos sustentar um segundo sequer. Também temos aqui um outro elemento, a certeza da salvação está inserida dentro desta confissão. Cristo é a nossa vida. E agora também há um outro ponto que é apresentado aqui nesse conjunto, nesse conceito de ter a vida oculta com Cristo. Ela demonstra a verdadeira identidade do crente. O crente é caracterizado por aquele que confessa quem é Cristo, por aquele que vive em conformidade com Cristo, o que tem certeza que o seu alvo, a sua fonte de toda a existência é Cristo, nada além de Cristo. Se não fosse algo tão sublime como já o é, o apóstolo Paulo ainda insere uma expressão final, em Deus. O que parece, numa leitura muito rápida, só mais um adendo, né, à sua escrita, o seu modo de escrita. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui claramente é que há um vínculo entre Cristo e Deus. Deus Pai, Deus Filho. O que ele já mostrou no capítulo 1, a partir do verso 16, demonstrando que Cristo, ele reflete ao Pai. E a expressão que ele utiliza diz respeito a uma conceituação, em grande medida, com caráter filosófico, que demonstra a relação que existe entre aquele que expressa e o que é expressado. De maneira que há uma mudança total e completa, porque aquele que revela o Pai não é simplesmente aquele que apresenta uma imagem deslocada da realidade, mas ele é o próprio Deus. Uma das ênfases nesta carta consiste em mostrar que Cristo é Deus, de maneira que há uma íntima correlação entre o Pai e o Filho. E no que diz respeito, no escopo mais abrangente, à nossa salvação, a nossa salvação é uma obra trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos. E ao usar esta expressão final em Deus, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que, do mesmo modo que há um vínculo inquebrável entre o Pai e o Filho, a obra realizada pelo Filho, sustentada pelo Pai, é inquebrável em relação a nós.
Os benefícios da obra redentora de Cristo, aplicados a nós, são indissociáveis, são inquebráveis. E a garantia não está em nós ou porque nós merecemos, mas no próprio Deus, que confere a sua palavra, a chancela, o selo, a garantia de que assim é. O apóstolo Paulo mostra a correlação que existe entre o pai e o filho, mostrando exatamente que, do mesmo modo que esse relacionamento não tem ruptura e não será destituído nunca, do mesmo modo a obra redentora de Cristo, aplicada em nós, pela obra do Espírito Santo, não haverá salvação, não haverá separação alguma. Garantia, certeza, segurança do crente. Verso de número 4. O apóstolo Paulo agora enfatiza a promessa final, a garantia de vivermos assim. Ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O momento da vitória final, a redenção final. Do mesmo modo que Cristo se manifestará como o Senhor soberano sobre todas as coisas, de um modo claro e evidente, ou recobrando o texto de Filipenses, todo joelho se dobrará, e não vai se dobrar em reconhecimento da grandeza de Cristo, se dobrará porque não haverá outra alternativa, mediante o peso da sua glória. E esse reconhecimento público total, ele será condenatório para aqueles que não creram em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para aqueles que o receberam como seu Senhor, que creram nele, que desfrutam desta vida, vai receber esta manifestação final em glória. O termo glória, por vezes, pode ser traduzido também por beleza, a beleza final do Criador, a sublimidade da obra redentora de Cristo, executada cabalmente e totalmente, a glória a ser evidenciada em nós, disse Paulo aos Romanos. Assim, o apóstolo Paulo nos mostra que tudo aquilo que ele ensinou, suficiência de Cristo, a grandeza da obra redentora de Cristo, o fato de Cristo ser Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, deve nos apontar para a segurança, deve apontar para a certeza e convicção, deve apontar para um autoexame recorrente em nossa vida, se estamos realmente buscando as coisas mais elevadas. Se o nosso pensamento é determinado, moldado, reformado constantemente por tais coisas. Esse é o objetivo da nossa vida, glorificarmos a Cristo, aquele que nos conferiu toda a certeza e salvação. Uma das expressões mais citadas na atualidade, certamente, dentre algumas das frases famosas do nosso tempo, eu diria que uma delas provém de Abraham Kuyper. Não há 1 milímetro quadrado na existência da criação a qual Cristo não proclame: meu. Certamente os irmãos já ouviram. Mas há uma frase anterior a esta, em que ele diz que não há nada hermeticamente fechado na estrutura do nosso pensamento. O que ele está dizendo é: não há 1 milímetro quadrado ao qual não pertence a Cristo na esfera da criação, mas não deve haver também 1 milímetro quadrado na esfera do nosso pensamento, dos nossos desejos e vontades, que não estejam debaixo da soberania de Cristo. É exatamente o que encontramos como um ensino-chave nesse texto. E este pensar, este buscar, não é algo puramente estético ou abstrato. Deve moldar a nossa vida. E o apóstolo Paulo vai passar já na sequência aqui a demonstrar como os crentes devem viver. Verso de 5 a 11, o que nós devemos deixar de fazer completamente, desejos, paixões carnais aqui,
Vale salientar o verso de número 11. A verdadeira unidade da igreja não está em opiniões, mas em Cristo, porque ele vai dizer: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A verdadeira unidade da igreja é Cristo. A unidade da igreja não é definida mediante um processo democrático, em que a maioria define e escolhe o seu sistema doutrinário ou as suas estruturas de mentalidade. Mas o que caracteriza a igreja é obediente submissão à vontade de Cristo, onde cada um de nós abre mão dos nossos desejos e vontades particulares e pessoais e nos devotamos única e tão somente ao desejo e à vontade do nosso Redentor. É por isso que uma igreja pode comemorar 99 anos de idade, porque a despeito da diversidade de pensamento ao longo de todo esse tempo, há um ponto unificador: Cristo. Não é possível uma organização, olhando pela esfera humana, manter-se por tanto tempo, de um modo correto, claramente, sem submissão a Cristo. Não é possível. Ela se mantém única e tão somente porque Cristo a sustenta. Ele é a verdadeira unidade. Verso 12 em diante vai mostrar a aplicação aqui: revestivos, a vestimenta, como devemos parecer e nos mostrar, mostrando as virtudes que devem ser cultivadas, seguindo para a ótica do culto também, em que não há separação entre o culto da vida e o culto que ora estamos prestando agora, mas que o culto que prestamos agora adentrará ao amanhã, e demonstraremos amanhã, certamente, quando todos precisaremos levantar muito cedo e já chegarmos às nossas atividades. Este é o momento em demonstrarmos que buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto, com os embates, dificuldades, os mais diversos tipos que cada um de nós possui, mas o desejo de servir único e tão somente a Cristo. Verso 18 em sequência, ele vai mostrar que como vivem nos relacionamentos entre marido e mulher, aqueles que buscam as coisas do alto, como pai e filho, como servo e senhor, as regras do lar, como elas devem ocorrer na busca pela conformidade ao senhorio de Cristo. E o apóstolo Paulo continua, e já na sequência, no capítulo 4, ele vai falar do seu desejo, anseio por continuar pregando o Evangelho, por ter oportunidade para pregar o Evangelho como um elemento sublime de toda essa ótica. Exatamente ele que está acorrentado e preso. Esse é o anseio também por verbalizar, falar, testemunhar constantemente, a despeito de circunstâncias adversas, mas abertamente falarmos o que Cristo fez e continua a fazer. Busquemos as coisas do alto, irmãos. Pensemos nas coisas do alto. Que a nossa mente seja moldada por Cristo, dentro de uma perspectiva do senhorio, da submissão à vontade de Cristo para a nossa vida, de servir a Cristo, de vivermos os relacionamentos em conformidade com a sublimidade de Cristo, seja entre marido e mulher, pai e filho, no ambiente de trabalho, na esfera social, seja ela qual for. Que a nossa fala, o nosso fazer, demonstre exatamente esse ato confessional que é aqui apresentado, a nossa segurança, certeza, garantia, estabilidade de estarmos firmados em Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos ajude a nos mantermos assim. E certamente, se fostes ressuscitados, não é uma dúvida, mas é uma certeza,
nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Portanto, podemos viver uma vida de integridade, uma nova vida para a glória do nosso Redentor. Amém.